Denúncia contra Bolsonaro deve ser admitida de forma unânime. Começa agora JBR News. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros 7 denunciados pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por tentativa de golpe de Estado, está se iniciando nesta terça-feira na primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Haverá 2 sessões marcadas nesta terça-feira e mais uma sessão marcada amanhã, que vai fazer o julgamento inicial dessa denúncia de Paulo Gonet. Neste primeiro momento, a primeira turma do Supremo irá julgar se aceita ou não a denúncia, ou seja, se considera que aquilo que Paulo Gonet denunciou tem os elementos necessários para se transformar numa ação penal. Isso sendo aceito, então esses primeiros denunciados se tornam réus e aí o processo então começa de fato a correr com prazos para as defesas, enfim, novos pedidos de testemunhos, diligências, etc. Um julgamento que aí se prevê que vá até o final deste ano de 2025. Nesse primeiro julgamento, vai ser julgado aqueles que Paulo Gonet chamou de núcleo crucial da tentativa de golpe, ou seja, são os comandantes, aqueles que, de fato, teriam tramado, de acordo com a acusação de Paulo Gonet, a tentativa de golpe de Estado. Ali nesse grupo, além de Jair Bolsonaro, estão nomes conhecidos aí do governo de Bolsonaro, do chamado bolsonarismo, como o seu candidato a vice-presidente, o general Braga Neto, que inclusive se encontra preso nesse momento, e o general Augusto Heleno, que foi o seu chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O julgamento acontece na primeira turma, por conta de uma decisão que foi tomada em dezembro de 2023 no Supremo Tribunal, que transferiu esses julgamentos penais para as turmas do Supremo, tirando do plenário. Então é a primeira turma que faz esse julgamento. Primeira turma que é composta por Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, por Carmen Lúcia, Luiz Fux, Flávio Dino e por Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, o relator das ações aí relacionadas aos chamados atos antidemocráticos. E aí, o que o Paulo Gonet acusa esse núcleo crucial e também, enfim, os outros 33 acusados por ele, que vão ser julgados mais adiante, mais posteriormente. Esse núcleo crucial é acusado dos seguintes crimes: tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, né? No caso, os 3 prédios da República que foram invadidos e depredados no dia 8 de janeiro de 2023. As mais de 200 páginas da acusação de Paulo Gonet mostram, de acordo com o relato dele, como isso tudo foi sendo tramado ao longo do governo Bolsonaro para, enfim, criar um ambiente que, enfim, levasse a um tipo de situação no país, de insurreição, de revolta popular, que viesse a justificar uma intervenção militar, com a decretação de uma garantia
da lei e da ordem, e em seguida com a decretação de um estado de emergência ou de um estado de sítio que fizesse com que houvesse uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral, inclusive com a prisão, naquela época, do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que era o ministro Alexandre de Moraes, e, enfim, havendo essa intervenção, a eleição presidencial, a eleição para presidente seria anulada, uma nova eleição seria feita em algum outro momento e haveria, enfim, uma intervenção com um grupo que iria cuidar do país durante esse período de intervenção. Essa que seria a trama do golpe, de acordo com o Paulo Gonet. E aí, outros documentos encontrados ao longo da investigação mostram, enfim, mais um aprofundamento dessa trama, inclusive com a possibilidade, enfim, discutindo-se ali a possibilidade, inclusive, de assassinato do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do seu vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes. Isso estava num documento intitulado Punhal Verde e Amarelo, que foi encontrado durante as investigações. A tendência, hoje não há ninguém mais que tenha dúvida, nem de um lado nem do outro, mesmo entre os aliados de Jair Bolsonaro, que ao final desse processo a denúncia de Paulo Gonet será aceita e provavelmente será aceita por unanimidade pelos 5 ministros da primeira turma. Isso deve acontecer não nessa terça-feira, mas ao final desse julgamento, na quarta-feira amanhã. E aí, então, inicia-se a ação penal, inicia-se o julgamento de fato, e aí também a tendência colocada ali por todos é que, da mesma forma, esses 5 ministros da primeira turma, ao final desse processo, devem todos julgar também por unanimidade pela condenação dos envolvidos. Esse processo se inicia hoje, esse julgamento se inicia hoje, primeiro com uma introdução feita pelo presidente da primeira turma, que é o Cristiano Zanin. Depois ele passa a palavra ao relator, Alexandre de Moraes, que no primeiro momento faz um resumo do caso todo. A palavra então passa para o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que faz ali uma fala de 30 minutos sobre a sua acusação. Depois as palavras são passadas para os advogados das partes envolvidas, dos 8 condenados, aí, incluindo o advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Cada um deles tem 15 minutos para fazer as suas defesas. Aí, então, as palavras passam para os ministros para fazerem primeiro o voto de questões preliminares, ou seja, questões ali colocadas ali pelos advogados, enfim, questionando alguma parte do processo, do relatório, ao voto dessas questões preliminares e, em seguida, então, passa-se ao voto do mérito de fato. Primeiro o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, e depois os demais ministros. Esse momento, que é o momento crucial dessa primeira fase do julgamento, só deve acontecer amanhã, na quarta-feira. A gente vai estar acompanhando tudo muito de perto para trazer sempre para você a melhor análise e a melhor informação. E deixando aqueles convites de sempre. O que você acha disso? Qual a sua opinião sobre esse julgamento? Comenta aí que a gente vai gostar de saber. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.